Uma das operações mais importantes e mais complicadas no acerto da impressora e que todo bom impressor desenvolve ao longo da sua carreira é o equilíbrio entre a quantidade de tinta e a quantidade de solução de molhagem alimentadas na impressora. As duas devem estar em equilíbrio para evitar ou que a água emulsione excessivamente com a tinta ou que a tinta sangre na solução de molhagem. Os dois fenômenos, quando acontecem, são responsáveis pelos piores problemas que podem acontecer durante a impressão. Excesso de emulsionamento produz impressão lavada, sem vida, sem brilho, ganho de ponto exagerado, secagem demorada e uma série de outros problemas. Quando a tinta invade a solução de molhagem, acontecem problemas chamados de velatura, onde as áreas de contragrafismo ficam tingidas com a cor da tinta carregada pela solução de molhagem para as áreas de contragrafismo. Não existe instrumento capaz de medir diretamente esse equilíbrio. Existem técnicas indiretas que permitem desconfiar se água e tinta estão em condição de desequilíbrio. O próprio ganho de ponto, as variações de densidade durante a impressão, entupimento de retícula, perda de contraste relativo durante a impressão, todos esses são indícios de que pode estar acontecendo um desequilíbrio. A observação visual feita com uma lente de aumento dá indícios de que pode estar havendo excesso de emulsionamento da tinta com a solução de molhagem, mas não existe instrumentação que permita quantificar esse emulsionamento. A diferença entre aquilo que é ideal e o excesso é muito tênue, é muito pequena. Pequenas variações de densidade ou pequenas variações no fluxo de solução de molhagem podem indicar uma condição de excesso. A margem de manobra que o impressor dispõe é muito pequena. Um pouco a mais pode ser exagero, pode ser muito para as condições do trabalho, para o tipo de papel, para a carga de tinta envolvida, as condições reológicas da tinta, as condições ambientes, principalmente a temperatura, que interfere muito na viscosidade da tinta, a velocidade da impressora, etc. O impressor experiente, ele começa sempre um novo acerto da condição zero. Ele sempre alimenta tinta e solução de molhagem abaixo do nível necessário. E gradualmente, à medida que o acerto progride, alternando tinta e água, ele vai aumentando até alcançar o nível de qualidade desejado, a densidade de reflexão desejada para o trabalho. Essa é a única condição que permite ao impressor afirmar que ele está trabalhando com a menor quantidade possível de ambos, tanto de tinta quanto de solução de molhagem, que é a condição recomendada. A condição mais frequente é aquela que um novo trabalho inicia com acerto do último trabalho que foi impresso. E essa condição pode significar um excesso de tinta e de solução de molhagem. E é muito difícil perceber um pequeno excesso. Quando a diferença é exagerada, ela é visível a olho nu. Mesmo sem instrumentação, é possível perceber. Pequenas diferenças só são percebidas ao longo da tiragem, pelo efeito cumulativo do emulsionamento. E, comparando folhas impressas ao longo da tiragem, é possível perceber a diferença de qualidade devido a esse emulsionamento.